Deus seja louvado. Amém. Vamos continuar com os ensinamentos da Santa Palavra de Deus, esperando que Ele me guie em todo o decorrer deste vídeo e que todos os que assistirem a esse vídeo possam ser ricamente abençoados com as suas bênçãos espirituais. Bem, Irmandade, hoje vamos falar de um assunto bem interessante a respeito da Palavra de Deus, para nos alicerçar ainda mais de acordo com a sua santa palavra na fé. Perfeito? E para isso nós vamos ler uma passagem aqui da Bíblia, nas Santas Escrituras, a Bíblia Sagrada, traduzido do hebraico para o português por João Ferreira de Almeida. A passagem que nós vamos ler, que eu vou estar lendo, ela se encontra no Santo Evangelho segundo Mateus, capítulo 10, verso 32 ao 39. Vou ler com a ajuda e a força de Deus. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu negarei também diante de meu Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Glória a Deus. Bem, Irmandade, antes de eu começar a exortar um pouco a respeito dessa parte que nós temos, vou falar sobre o assunto do vídeo. O assunto do vídeo que nós vamos tratar hoje é sobre os nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Então, para isso, nós precisamos definir o que é inimigo. E para definirmos o nosso inimigo, nós precisamos de uma regra, E a regra é a doutrina, a palavra de Deus, os seus ensinamentos, os seus mandamentos. Então, inimigo é tudo aquele que é oposto, opositor, contrário à santa palavra de Deus. Perfeito? Então, definido o que é inimigo, nós entendemos agora melhormente como reconhecê-lo, Como reconhecê-los, se nós mesmos somos nossos próprios inimigos, ou quem são os nossos inimigos. Perfeito? Aqui na leitura, nós lemos aqui, e nós percebemos, aqui por essa leitura, que os nossos inimigos são os nossos próprios familiares. Aí você pergunta, mas como? Eu vou dar um pequeno exemplo aqui, ou alguns exemplos, se não ficar muito prolongado o vídeo, eu posso dar até outros exemplos. Mas vou dar um exemplo aqui. A sogra. A sogra é mãe, então ela casa um filho ou uma filha e de repente ela se volta muitas das vezes contra o genro ou contra a nora. Porque parece que não há ninguém bom suficiente para ser esposo ou esposa dos filhos dela. Perfeito? Então ela quer separar, ela quer destruir, ela quer criar contenda entre os casais, entre o casal, para o separar. Então, nesse ponto, a gente percebe um inimigo. Porque nós lemos aqui, aquele que ama o filho ou a filha mais do que a Deus, no caso ele falou a mim, mas ele mesmo estava falando, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Deus, então não é digno dele. Então, a sogra sabe que o que Deus uniu, o homem não pode separar, ninguém pode separar. Só vai separar o casal em caso de prostituição, de adultério. A lei só permite nesse caso. Deus só permite a separação do casal em caso de prostituição, de adultério. Então, fora isso, ninguém mais pode separar. E aí a sogra, por qualquer coisa, se não foi com a cara do genro ou da nora, ela já quer criar divisão, jogar o filho ou a filha contra o marido, o esposo, contra o genro, contra a nora.
Perfeito? Então, ela está amando o filho ou a filha mais do que a Deus. Porque ela não obedece à vontade de Deus. Não obedece à lei de Deus. Perfeito? Então, gera toda uma contenda a fim de separar o casal. Então, ela não é digno de Deus. Né? Não é digno. Então, não sou eu que estou dizendo, é a própria palavra de Deus que diz. Né? Eu só estou repassando. E o filho ou a filha que ama mais o pai ou a mãe do que a Deus não é digno de Deus. Tem um mandamento que diz, honra o pai e a mãe, né, para que prolongue os teus dias sobre a terra, que é o primeiro mandamento com promessa. Mas aqui está dizendo, aquele que ama o pai ou a mãe mais do que a Deus, né, no caso o Senhor Jesus Cristo estava falando dele lá, é o nosso Deus, não é digno dele. E como acontece isso? É simples. Vamos dar esse mesmo exemplo que eu dei anteriormente, né? Se o filho ou a filha obedecer à mãe, for dar ouvido à sogra, no caso é a mãe dele, né? E separar só porque a mãe não gosta, só porque a mãe quer que ele separe, então ele não é digno de Deus. Porque ele deu ouvido para a mãe, amou mais a mãe do que a Deus, né? Porque caso de prostituição, de adultério, que pode haver separação. Por outras coisas pequenas, né, não pode. Né? Porque talvez a pessoa não gosta do jeito da pessoa e tal, e por conta disso, pela a palavra de Deus, não pode. Apesar que a pessoa tem toda a liberdade, o livre-arbítrio de fazer o que quiser, mas vai sofrer o juízo por descumprir a vontade de Deus. Aí a pena pode ser terrível, né? E para quem morre fazendo mal, é a morte eterna. Então, eu acho que esses dois exemplos foi suficiente para a gente entender esse ponto, né? Que a palavra de Deus fala que os nossos familiares são os nossos próprios inimigos. Aqui eu dei esse pequeno exemplo, mas os nossos familiares são muita gente. Não é só a mãe, o filho, a sogra, o genro, a nora. Não, tem irmãos, tem primos, tem tios, tem avós, tem tanta gente. Mas a gente entendeu o que é inimigo. Inimigo é todo aquele que é opositor à palavra de Deus. E tudo aquilo que nos leva a sair fora da palavra de Deus, da vontade de Deus, do caminho de Deus, né, é errado. E todos aqueles que querem nos fazer errar são nossos inimigos. Perfeito? A gente quer ou não, mas é os nossos inimigos. Perfeito? Irmandade, e aqui também, no versículo 38, diz: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Aqui já está dizendo que a pessoa tem que aceitar a vontade de Deus, né? Vamos voltar no exemplo lá. A mãe não quer ver o filho ou a filha passar por dificuldade, como ela talvez passou no passado quando ela casou, dificuldade material, necessidade mesmo, material de recurso financeiro ou dificuldade nesse sentido material, né? Então ela não quer que o filho passe ou a filha passe por aquilo que ela passou. Então, aí ela pensa que é o genro, né? É culpa do genro, culpa da nora, e aí quer separar o casal, né? Mas só que está escrito que todos aqueles que vêm para Deus, Deus vai provar, para testar a fé da pessoa, para alicerçar a fé. Então não vai adiantar a sogra intrometer na vida do casal, porque a vontade de Deus é maior. Eles vão passar prova, se Deus quiser que eles passem. E Deus vai provar quem Ele ama, né? Deus prova quem Ele ama, como está escrito na sua palavra, né? Então, esses exemplos eu acho que foi suficiente para a gente entender. Então tem que aceitar o casal, porque ninguém vai salvar ninguém. A sogra não salva a mãe, não salva a filha não salva a mãe. Ninguém salva, só quem pode nos salvar é o Senhor Jesus Cristo. Nós não podemos salvar nosso amigo, nós não podemos salvar ninguém. Nós podemos sim pregar o Evangelho para que eles possam crer, se converter, se arrepender e obedecer à vontade de Deus. Mas nós de nós mesmos não podemos. E nesse caso, as pessoas que querem destruir um relacionamento, no caso que eu estou dando um exemplo, está jogando o filho para o inferno, ou a filha para o inferno, né? Porque... E está indo também junto
Porque aquele que fizer uma alma pecar, está dizendo na palavra de Deus que é melhor que amarra uma pedra no pescoço e se lança no mar, né? Ou seja, é morte mesmo, morte espiritual, né? É claro que ninguém tem que fazer isso aí, não é isso não. A pessoa está dizendo a palavra de Deus está dizendo o quão grave é fazer uma pessoa pecar. Porque aquela pessoa que faz uma pessoa pecar, espiritualmente também está morta. Entenderam? A compreenderam? Então, Irmandade, eu creio que esse exemplo, esses pequenos exemplos que eu dei, é suficiente para a gente entender que os nossos próprios familiares podem ser os nossos inimigos. Depois eu vou, né, assim, com o passar dos vídeos aí, nós vamos entender, nós vamos chegar de novo nesse assunto aqui, nós vamos entender se a gente tem que ficar brigado com os nossos parentes, se afastar deles por conta disso. Nós vamos entender no decorrer do vídeo, perfeito? Para isso, vamos ler uma outra parte aqui, que fica na Epístola do Apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Amém. Glória a Deus. Então, Irmandade, aqui nós vimos um outro inimigo nosso. E dessa vez, a nossa própria carne, né? Nós mesmos podemos ser nossos próprios inimigos. Quando a gente cobiça as coisas erradas, a concupiscência, né, faz a gente cobiçar várias coisas, né, coisas erradas, pecaminosas, né, e a carne quer as coisas erradas mesmo. Então, a carne, quando a gente deixa a carne sobressair, comandar a nossa vida, então ela se torna nosso inimigo, porque ela só quer fazer coisas erradas diante de Deus. É prostituições, é vícios, é maldades, é mentira, toda sorte de iniquidade a carne quer cometer, porque não habita bem nos propósitos da carne, na carne, né? É a carne que não é lavada, que não é purificada. E se a gente se entrega à vaidade, né, permitindo que a carne nos comande, né, nos guie, então é só iniquidade. Então ela passa a se tornar um inimigo nosso também. Então para a gente vencer esse nosso inimigo, a gente tem que ser guiado pelo Espírito. E qual Espírito? O Espírito de Deus. É Ele que nos guia em toda a verdade. Se a gente se submeter à vontade dEle. Então, se nós nos submetermos à santa vontade do Espírito Santo de Deus, então a gente não vai cumprir os desejos pecaminosos da carne, mas nós vamos andar em Espírito. E o tempo que nós passar aqui na carne é fazendo boas obras, né? Andando de acordo com a santa vontade de Deus. E fugindo de todo o pecado, de todo o mal, né, que vem pela carne. Perfeito? Vamos também dar continuidade. Vamos ler mais uma parte que fica aqui na Epístola Universal do Apóstolo Tiago. Epístola Universal do Apóstolo Tiago, capítulo 4, verso 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então aqui, irmão, nós vimos que o mundo também é nosso inimigo. O mundo do pecado, o mundo do engano, o mundo da vaidade, da mentira, esse mundo cheio de ilusão, também é nosso inimigo, né? E aquelas pessoas que querem nos fazer pecar no mundo, e querem nos destruir, tanto espiritual quanto fisicamente, constitui-se nossos inimigos, né? Então, se a gente se entregar à vaidade, à cobiça, à concupiscência do mundo, com certeza a gente pecaria, ou pecará na presença de Deus. Então,
a gente tem que se tornar, afastar do mundo do pecado. Né? Nós saímos do mundo do pecado e nós não temos que tornar para ele. Né? Deus nos tirou do mundo do pecado, da injustiça que nos prendia neste mundo, para nos fazer herdar a coroa de vida eterna. Nos colocou na sua graça e nos guia através do seu santo e glorioso e bom Espírito. E nos guia em toda a verdade, não por nossa força, mas pela força do Espírito Santo de Deus, pela força do seu poder. Glória a Deus. É que nós estamos de pé, pela sua misericórdia. Então nós cremos que Ele possa nos fortalecer, nos edificar, nos preparar para toda boa obra, pelo seu imenso amor e misericórdia. Perfeito? Irmandade, vamos também ler na Epístola do Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 11 ao 12. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Glória a Deus. Então aqui nós vimos mais um inimigo nosso, o diabo. Nós vimos que ele é o nosso principal inimigo. Porque ele quer de todas as formas possíveis nos fazer pecar, nos jogar contra o nosso Deus, fazer nós perder a nossa amizade, a nossa comunhão, a nossa ligação com o nosso Deus, que foi nos concedida pela sua bondade, o seu amor, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o diabo está tentando, dia após dia, a todo momento, nos fazer perder essa ligação, essa salvação que nós alcançamos em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele quer nos fazer perder a salvação das nossas almas, a fim de nos levar para junto dele, para morar com ele no inferno e depois no lago de fogo. A intenção do nosso inimigo principal, que é o diabo, é essa. E nós temos que lutar contra ele, com todas as armaduras de Deus. Nesse mesmo capítulo que eu li, se a gente continuar lendo o capítulo, a gente vai ver quais são as armaduras de Deus, para nos fortalecer, nos edificar. Eu tenho um vídeo aí, eu tenho vários vídeos aí, 2 vídeos, se eu não me engano, que fala sobre essas armaduras de Deus. Quem quiser assistir, para se inteirar mais, pode estar assistindo. Então a gente precisa se armar das armaduras de Deus para lutar contra esse nosso principal inimigo, que ele é invisível, é espiritual e pode nos influenciar de todas as formas negativas. Mas nós vamos vencê-lo pela força, pela misericórdia, pelo poder de Deus. Porque se Deus é com nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, nós vimos também que nós não temos que lutar nem contra a carne nem o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Onde é os lugares celestiais? A mente e o coração. Nós temos a mente de Cristo e o nosso coração é a morada. Está escrito: as leis de Deus é a morada do Senhor nosso Deus. Então, nós temos que encher a nossa mente de pensamentos bons, e o nosso coração de bons sentimentos, para que nós possamos lutar contra ele, também de fé, de esperança, e com todos os seus dons, estar cheios dos dons de Deus. E aí nós podemos resistir e vencer o nosso principal inimigo, que é o diabo. Então, irmandade, nós vimos que nós não temos que lutar nem contra a carne e o sangue. Nós vimos que nós temos vários inimigos. Temos os nossos familiares, que são os nossos inimigos. Muitas das vezes, se eles não andam de acordo com a santa vontade de Deus e querem nos fazer pecar, se eles estão errando por conta deles, mas não nos querem fazer errar, tudo bem.
eles têm o livre-arbítrio também. Mas a partir do momento que eles querem nos fazer errar, né? E muitas vezes nos ver fazendo coisas de acordo com a vontade de Deus, eles podem criar um sentimento contra nós e por isso, simples assim, fica contra nós. Então constitui-se nossos inimigos. Mas nós não temos que lutar contra eles, né? Nós temos que lutar contra o mal que usa deles para querer nos fazer pecar. Porque outrora nós também era mal. E muitas das vezes, sem querer, nós fazíamos ou queríamos influenciar negativamente outras pessoas por conta dos nossos maus costumes. Mas pela misericórdia de Deus, Ele nos lavou, nos renovou, colocou no seu santo caminho. E agora nós temos que ser exemplo para muitos. E para aqueles que estão perdidos também. Como nós estávamos no mundo do pecado. Perfeito? Então nós não temos que lutar contra a carne nem o sangue. Podem sim ser nossos inimigos. Mas muitas das vezes são nossos inimigos sem entendimento. Né? Porque aqueles que têm entendimento da palavra de Deus e são inimigos nossos, são chamados de cães. Né? Aí esses são muito perigosos. Porque eles conhecem a verdade e querem nos fazer pecar. Né? Porque eles conhecem. Mas aqueles que não têm um certo entendimento, fazem isso ignorantemente, até na inocência. Né? Então, por esse motivo nós não temos que lutar contra eles. Nem contra nós, a nossa própria carne. Não temos que lutar contra ela. Nós temos que pedir a força do Espírito Santo para nos guiar em toda a verdade. Então Ele nos capacita, Ele vem, nos transforma, nos renova, nos coloca dentro da sua graça. E estando na sua graça, ela não nos deixa permanecer no pecado. Perfeito? Irmandade, então, está dizendo, lembra que nós lemos lá em Mateus, que Jesus falou, não vim trazer paz, mas espada. Eu vim trazer dissensão. Mas Jesus Cristo é a paz, Jesus Cristo é amor. Do que ele estava falando? E nós vimos aqui que os nossos inimigos são constituídos por se opor à vontade de Deus e querer que nós façamos aquilo que é contrário à vontade de Deus. Entendeu? Então, eles constituem-se nossos inimigos por nos querer fazer ou nos ver desviar da santa palavra de Deus, mesmo que seja inocentemente. Perfeito? Mas a palavra que eu disse, que Jesus falou que veio trazer espada e não paz, e dissensão, é nesse sentido. Mas olha bem para vocês verem, nós vamos ler umas passagens aqui para nos fazer entender e compreender ainda mais. Na primeira epístola universal, do apóstolo João, no capítulo 3, verso 15 ao 17. Qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Perceberam? Olha bem, não é a vontade de Deus que nós vivamos em desunião, em contenda, em guerra, porque ele mesmo diz, qualquer que aborrece a seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. A pessoa aborreceu o seu irmão injustamente, sem motivo nenhum aparente, é considerado um homicida. Né? Vamos continuar lendo? Conhecemos a caridade nisto, que Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Aqui, irmandade, querendo ler o capítulo todo, é muito interessante a gente ver o amor de Deus, que Ele nos estimula a amar uns aos outros. Então, essa dissensão que Ele veio trazer, na verdade, é natural, é algo natural que acontece. Porque se eu quero andar de acordo com a verdade, na caridade, no amor, aqueles que não querem se virarão contra mim, contra aqueles que querem andar. É nesse sentido, perfeito? Porque Deus é perfeito. Ele não quer que a gente viva em desunião. Mas por querermos andar na justiça, igual, por exemplo, a pessoa que fala a verdade, aquele que só gosta de fazer mentira, ele vai se aborrecer com aquele que fala a verdade. Aquele que anda certo, no caminho certo, sem prostituição. Aquele que anda na prostituição, vai se aborrecer com ele. Né? Então é nesse sentido, acontece uma dissensão.
um atrito, mas é simplesmente por aqueles que querem andar de acordo, né, com a santa palavra de Deus, aqueles que não querem se aborrecem, porque a luz, as trevas não se dão com a luz, né? É isso. Então, vamos continuar lendo aqui na mesma epístola do apóstolo João, primeira epístola, né? No capítulo 4, verso 20 e 21. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Glória a Deus. Então, irmandade, aqui nós vimos mais uma palavra. Aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão é mentiroso. É um mentiroso. A própria palavra de Deus está dizendo, né? Então, vocês veem que é nesse sentido. Deus quer que a gente estimule o amor entre os irmãos. Ao nosso próximo, né? Porque na própria palavra de Deus fala que nós temos que orar pelos nossos inimigos, desejar o bem, abençoar aquele que nos amaldiçoa e nos aborrece. Então, todos são nossos próximos, né? E o mais próximo mesmo, aqueles que estão mais perto de nós, que nós podemos retribuir ao fazer alguma coisa, né? Mas de alguma forma, irmandade, nós temos que entender e compreender que se nós dissermos que ama a Deus, nós vivemos aborrecendo, com mentira, com desprezo com nossos irmãos, nós é mentiroso. Então, quando nós chegar diante de Deus, o que nós vamos falar para Deus? Então, eu vou falar aqui uma passagem aqui que também pode ajudar. Porque aqui na própria palavra está dizendo aqui, ó. Na primeira epístola do apóstolo universal do apóstolo João, capítulo 5, verso 16. Se alguém vir pecar seu irmão pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. A pecado que é para a morte, por isso não digo que orem. Então, se vocês virem algum irmão da sua igreja, alguma pessoa que você conhece, aborrecendo o outro, você ora por aquele que aborreceu, ora pelos dois, porque Deus pode entrar na mente dele e abençoá-lo também, né? Porque está dizendo aqui, aquele que vir seu irmão pecar, pecado que não é para a morte, no momento, porque Deus vai dando chance, vai dando... Pecado que é para a morte é prostituição, adultério, homicídio e blasfêmia, né? Blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, a gente tem que orar um pelos outros. Perfeito, irmandade? Então, vamos aqui na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 14 e 15. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos morderdes e devorais uns aos outros, vede, não consumais também uns aos outros. Então, irmandade, nós lemos aqui, ó. Toda a lei se cumpre em uma só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o resumo da lei, da vontade de Deus para nós, é que nós amemos uns aos outros, né? Porque nós sabemos que o cumprimento da lei é o amor. Então, se nós andarmos em amor, nós estamos cumprindo a santa vontade de Deus, né? E aí, se aqueles nos aborrecem, nós não temos que desejar mal para o nosso próximo, para os nossos familiares, para os nossos irmãos. Nós devemos desejar que os nossos próximos, o nosso familiar que quer o nosso mal, seja ricamente abençoados, que eles possam ser renovados, que possam alcançar a salvação e possam andar de acordo com a salvação, com a vontade de Deus, a fim de alcançar a salvação. É assim que nós temos que desejar para aqueles que nos querem mal, né? Seja para os nossos vizinhos, para os nossos colegas, para os nossos familiares, para a nossa sogra, para o nosso genro, para a nossa nora, seja quem for. A gente tem que desejar só o bem. Perfeito? Então, irmandade, nós lemos que o cumprimento da lei é o amor, né?
Vou ler só uma passagem aqui, que ela fica em Provérbios, capítulo 6. É o livro de Provérbios, né, que é Provérbios de Salomão, capítulo 6, versos 16 ao 19. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contendas entre irmãos. Glória a Deus. Então, irmandade, olha só, nós estamos aqui entendendo e compreendendo várias coisas. Aqui nós vemos algumas coisas que Deus aborrece, né? Porque para a gente saber tudo que Deus não se agrada que nós façamos, é só a gente ler a Bíblia e compreender a sua vontade, né? Então vamos aqui ver essas 6 coisas. O Senhor aborrece essas 6 coisas e a 7ª sua alma abomina. Olhos altivos. O que é olhos altivos? Olhos altivos é aquela pessoa soberba, arrogante, que se exalta, né? Não é humilde, né? E não dá o braço a torcer, sempre acha que é melhor do que todos, que não teme a Deus e tudo mais, né? Olhos altivos. Língua mentirosa. Nossa, Deus abomina a mentira, porque Ele é a própria verdade. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? Ninguém vem ao Pai senão por mim, disse Jesus. Então, e quem é o pai da mentira? O diabo, né? É o oposto a Deus. Perfeito? E mãos que derramam sangue são os homicidas, né? São os homicidas. Também talvez tem prática que as pessoas fazem, que gera morte, né? Uma pessoa que está em lugares de poder, que uma palavra dele pode gerar a morte de outras, também é homicida. Deus aborrece essas pessoas. Essas pessoas se não se arrependerem, terão uma condenação. E se Deus tiver misericórdia, né? Mas Deus é misericordioso. Tem que buscar Deus. Coração que maquina pensamentos viciosos. O que é isso, pensamentos viciosos? São pensamentos pecaminosos. A pessoa só fica maquinando, pensando o tempo todo em coisas erradas, em coisas que vão levar ao mal, levar à iniquidade, levar à morte espiritual, levar à destruição dele e de outras pessoas também. São pensamentos viciosos. Pés que se apressam a correr para o mal, né? Então, pessoas que têm o desejo de só fazer maldade. Então, tudo aquilo que a carne deseja, a concupiscência, a vaidade, então ela está correndo atrás daquilo, buscando, né, essas coisas que é mal diante de Deus, né? Então ela tem toda aquela... Para as coisas boas é aquela lentidão, né, para fazer as coisas boas, quase não faz nada. Mas para as coisas mal ela é pronta, rápida, né? Então é nesse sentido. Testemunha falsa que profere mentiras. Tem pessoas que costumam mentir, né? Para condenar os outros. São, como é que fala? Aquelas pessoas que gostam de caluniar, difamar, levantar mentira, né, contra as outras pessoas. São testemunhas falsas. Nunca fala a verdade, tudo é mentira, né? A fim de obter alguma vantagem naquilo, seja social, de influência, ou seja material também. Deus abomina testemunha falsa, que profere mentiras. E o que semeia contenda entre irmãos. Então, o que é semear contenda entre irmãos? Então, são as pessoas que ela tem um espírito de maledicência. O que é maledicência? Maledicência é a ciência de fazer o mal, de falar o mal. Então, talvez você queira, vamos supor um exemplo, né? A pessoa que está me ouvindo, alguém, queira fazer um mal, criar um mal. Você não tem essa habilidade de fazer o mal. Você pode até querer, mas aquilo pode voltar contra você próprio, assim, rapidamente, nada daquilo que você queria dar certo. Mas essas pessoas que têm esse espírito de maledicência, que é a ciência de falar ou fazer o mal, elas fazem coisas que aparentemente parecem ser boas e que gera aquele mal que ela espera. E isso gera contenda, gera aquela inimizade entre os irmãos, entre a família. Ninguém
vive em paz, é só contenda, só guerra, só destruição, né? São as famosas panelinhas, né? As panelas do mal, né? E que serão lançados no inferno se não se arrependerem, né? Vão ferver no lago de fogo, né? Então, essas pessoas são os famosos fofoqueiros, que gostam de... esses fofoqueiros do mal, que gera maldade, só vê o lado ruim das pessoas, só vê o defeito da pessoa, e gera, e aumenta, vira uma tempestade, aumenta muitas vezes, né? Então, essas pessoas são as pessoas que geram contenda entre irmãos. Porque todos nós somos irmãos, independentemente se são mães, são pais, são tios, são avós, todos nós somos irmãos em Cristo Jesus. É porque nós estamos falando espiritualmente falando. Então, todos nós somos irmãos, porque nós somos espirituais, segundo a palavra de Deus. Então nós não somos só carne, nós também temos um espírito. E é esse espírito que é vivo que o Senhor Deus quer levar para os céus quando essa carne morrer, descer à sepultura, e o nosso espírito sair, porque nós é vivo, a carne vai morrer, se Jesus Cristo não vier antes, né, de nós morrermos. E aí, após a carne morrer, o espírito sai. E aí, para onde ele vai? As suas obras, ele seguirá as suas obras o seguirão, né? Então, se a gente fizer boas obras, a gente vai para os céus. Se a gente fizer má, para o inferno, né? Na verdade, nós não somos justificados pelas obras. Nós somos justificados pela fé em Jesus Cristo, pela sua graça. Mas o que nós fazermos ou fizermos após nós recebermos o conhecimento da verdade, que é as nossas obras, conta também. Porque se nós, depois de conhecer a verdade, nós começarmos a pecar, se prostituir, fazer o mal, nós vamos ser condenados. Mas se nós deixarmos as suas bênçãos, os seus dons em nós, produzir fruto para a honra e glória de Deus, se nós granjearmos os dons que em nós está, nós seremos bem-aventurados. E nós não temos que nos gloriar por isso, porque é Deus que opera em nós toda boa obra. Porque nós sem Ele não somos nada e não podemos nada. Perfeito, Irmandade? Então é isso, Irmandade. Todos aqueles que são opostos à palavra de Deus são inimigos de Deus e são nossos inimigos. Mas nós não desejamos o mal para os nossos inimigos, mas sim o bem, para que se arrependam e alcancem a salvação das suas almas. E nós não temos que lutar contra ele, nós temos que lutar contra o diabo, né? Para que Deus possa entrar nas suas mentes, nos seus corações, né? E encher as suas mentes, os seus corações de bons pensamentos, de bons sentimentos, de boas virtudes, bons dons, né? Dos seus bons dons, né? E os fazer caminhar na santa palavra de Deus, na verdade. Perfeito, Irmandade? Então é isso. Nós podemos então conviver com os nossos parentes, com os nossos amigos, que muitas das vezes são nossos inimigos, mas muitas vezes não têm entendimento, eles nem sabem disso, são inocentes. Mas um dia, pela vontade de Deus, se for a sua santa vontade, e se eles se arrependerem, deixarão de ser inimigos de Deus e inimigos nossos também. Perfeito? Então, Irmandade, espero que todos tenham entendido, espero que... Eu queria poder falar mais, mas eu resumi bastante, espero que tenha sido feito bem compreendido, que todos possam ter compreendido esse ensinamento. Qualquer dúvida pode escrever aí, deixar um comentário, né? E nós também, se puder, nós vamos poder vamos responder. E é isso aí, Irmandade. Espero que todos tenham gostado, que Deus possa abençoar a vida de todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a Ele por essa força e só o seu nome seja hoje e eternamente louvado. Amém.